Quero te convidar a abrir no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler os versos 22 e 23. O tema dessa mensagem, baseada em 2 versículos da parábola do filho pródigo. O tema dessa palavra é restaurando a identidade e a autoridade. Restaurando a identidade de filho, restaurando a autoridade de filho. Então nós temos identidade e nós temos autoridade dada pelo Senhor. Então, baseado nesse texto, eu gostaria que a gente recebesse ensinamento da parte do Senhor. Lucas 15, 22 e 23. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Depressa, tragam a melhor roupa, tragam o anel e tragam os sapatos, as sandálias. Então nós temos aqui 3 coisas, 3 objetos que o pai do filho pródigo, ao receber esse rapaz de volta, perdoou. Nós temos aqui nessa parábola, bem claro o perdão do pai, o amor do pai, que estava esperando aquele filho rebelde, que gastara tudo, toda a herança, tomou posse da herança até antes do pai morrer. Quer dizer, no coração, aquele filho matou o pai, foi realmente muito ingrato, e mesmo assim, o pai o recebe de volta. E quando o pai recebe de volta, diz: tragam 3 coisas. E é em cima dessas 3 coisas que nós vamos falar sobre identidade e autoridade. Então o pai diz: tragam a melhor roupa. E melhor roupa aqui eu vou falar sobre identidade. Mas também ele diz: tragam o anel, coloquem no dedo e calce os seus pés com sandálias. E o anel e o calçado aqui simboliza a nossa autoridade. Queridos, quando o filho saiu da presença do pai, ele abriu mão de tudo e perdeu a sua identidade, a sua autoridade. Existem filhos de Deus que, por estarem longe do pai, perderam a sua identidade. Não sabem mais quem são em Cristo, por não estarem desenvolvendo um relacionamento próximo com o pai. Olha, você pode até frequentar o culto, você pode até estar ainda em uma das nossas células, vou arriscar até ser discipulado, mas isso não significa necessariamente que uma pessoa que vem ao culto, ou que vai na célula, ou que é discipulado, está em íntima comunhão com o pai. Infelizmente não. É claro que quem está em íntima comunhão com o pai, quer congregar com os seus irmãos no culto de celebração, quer congregar com seus irmãos na célula, quer ser pastoreado, quer ser cuidado. Ok, mas o contrário, às vezes, o fato de congregar, frequentar o culto, muitas vezes não significa que a pessoa está desenvolvendo uma íntima comunhão com o pai. E às vezes nós nos afastamos do pai, por afazeres, por preocupações, por estresse, alguns por rebeldia, por não aceitar muitas vezes a correção do pai. Às vezes por causa do coração mesmo, como esse filho aqui, ele não tinha motivos para se afastar do seu pai. Seu pai era um homem bom, está demonstrado aqui na volta, tanto que o pai estava esperando ele. Ora, se o pai na volta estava esperando, eu imagino que esse pai era um pai bom para esse filho. Mas existem muitos motivos, irmãos, que nos afastam da presença do pai. Tenha cuidado com o seu coração. A amargura nos afasta da presença de Deus.
O escritor aos Hebreus disse: tende cuidado, para que nenhuma raiz de amargura vos afaste do Deus vivo. Amargura é uma coisa séria. Incredulidade nos afasta de Deus. Quando, queridos, nós nos afastamos de Deus, é imediato, viu? Não demora muito não. Perdemos a identidade. Perdemos a autoridade. Sabe por quê? Nos desconectamos da fonte. É como essas lâmpadas aqui. Elas estão iluminando, elas estão brilhando, elas estão emitindo luz e calor, porque estão conectadas à fonte. Mas se nós formos lá e cortarmos o fornecimento de energia, é imediato. Apaga. Cessa a luz. Não ilumina mais. E as trevas vêm. Então, na vida cristã, não há essa história de dar tempo. O pessoal acha que como dá tempo no namoro, não, eu dei um tempo. Ai, quer dar tempo com Deus. Não, eu vou dar um tempo no meu relacionamento com Deus. Eu vou dar férias na minha vida espiritual. Deixa eu te dizer, isso não é possível. Porque todas as pessoas que param na vida espiritual, imediatamente elas começam a retroceder. Ninguém para na vida espiritual e continua do mesmo jeito. Nesse caso, a lei da inércia não serve na vida espiritual. Na verdade, é a lei da gravidade que serve nesse exemplo. Parou, caiu. Há uma força que puxa o cristão para longe de Deus. Forças espirituais que estão lutando constantemente contra nós. Eu enfrento essas lutas. Eu sei que todos aqui enfrentam essas lutas. Então, ao se afastar do Pai, há uma perda imediata. A gente já não sabe mais quem é. A gente já não sabe mais a autoridade que tem. E o inimigo começa, queridos, a trabalhar. O diabo, sabendo dessas duas coisas, o que elas representam. Olha, eu quero te dizer, Satanás entende mais de identidade e de autoridade do que muitos crentes, infelizmente. Oséias 4,6 diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo de Deus, tem uma versão que diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós somos destruídos, facilmente enganados, somos presa do maligno. Satanás sabe o que significa identidade, porque um dia ele teve essa identidade. Um dia ele esteve lá em comunhão com o Senhor. Um dia ele foi querubim, o ungido da guarda. Andava no meio das pedras afogueadas. Estava coberto de beleza, sinete da perfeição. Então ele sabe muito bem o que é identidade. E ele sabe também o que é autoridade. Sabe por quê? Porque ele pecou contra a autoridade de Deus. O pecado de Lúcifer não foi contra a santidade. Existem dois tipos de pecado: contra a santidade e contra a autoridade. E o pecado contra a autoridade é o mais grave. O pecado contra a santidade, geralmente, quando a pessoa se arrepende, geralmente não, sempre que a pessoa se arrepende é perdoado. Davi pecou contra a santidade de Deus. Adultério, assassinato, pecado contra a santidade. E Deus perdoou Davi assim que ele se arrependeu. Saul não. Saul pecou contra a autoridade de Deus. E olha a consequência. Perdeu o reino e foi atormentado por demônios. Então Satanás, ele sabe dessas duas coisas aqui. Identidade e autoridade, ele sabe o que isso representa para um crente. E quando um crente tem entendimento da sua identidade, da sua autoridade, você vive de acordo com isso. Então o que é que ele quer? Que a gente não se aproprie dessas verdades. Temos uma herança, temos uma promessa, Jesus já conquistou na cruz,
mas nós muitas vezes não estamos vivendo a identidade adequada e não estamos exercendo a autoridade. Primeiro eu quero falar de identidade. Identidade diz quem somos. Acho que todo mundo aqui tem na sua carteira, na sua bolsa, o que a gente chama de identidade. Registro geral, RG. Tem uma foto, tem a sua assinatura, tem a marca lá do seu polegar, no outro lado tem teu nome, tem o nome da cidade onde você nasceu, tem o nome dos pais, tem o nome lá, o registro lá da certidão de nascimento. Nós chamamos isso de identidade. Aquele documento diz quem você é nessa nação. Você nasceu brasileiro, então você tem uma identidade que é um documento que o governo emite. Quem somos? Mas identidade, claro que vai mais do que apenas uma carteira de identidade, um documento físico. Estou falando aqui de identidade, porque identidade fala de autenticidade. Eu acredito, queridos, que o que mais expressa isso, e Deus propositalmente colocou em nós, isso aqui, ó. Olha para o teu dedo polegar, todos os dedos na verdade. Se você olhar, e se você colocar aqui uma lupa, uma lente de aumento, você vai ver aqui ranhuras, não é? Você vai ver aqui alto relevo. E isso daqui, propositalmente, Deus colocou para dizer que você é um indivíduo único. Amém? Se pudéssemos analisar, além disso aqui, tem outra coisa que Deus colocou em nós, que se chama DNA. DNA é uma sigla para um nome desse tamanho, ácido desoxirribonucleico. O que é um DNA? DNA é uma marca de Deus em cada um de nós, porque não existe um DNA igual ao outro. Mesmo gêmeos idênticos, mas o DNA é diferente, porque mesmo gêmeos idênticos, eles são diferentes em personalidade, diferentes em temperamento, diferentes em gosto. Identidade fala desse conjunto de elementos que determinam que somos únicos e irreplicáveis. A ciência duplicou Dolly. A ovelha Dolly foi clonada. Parece que já conseguiram clonar outros seres vivos. Acredito que já. Mas o ser humano não foi clonado. Acredito que os cientistas até querem, até tentam, mas não clonaram ainda um ser humano. Na minha opinião, tá? Respeito à ciência, mas eu acredito que Deus não permitirá que a ciência clone o ser humano. É a minha opinião, tá? Posso até estar errado, mas a minha opinião é que Deus não permitirá isso. Porque quem dá sabedoria aos cientistas, quem dá inteligência é o Senhor. Mas aqui diz que nós somos únicos e irreplicáveis. Mas e do ponto de vista espiritual? Do ponto de vista espiritual, a identidade diz quem eu sou em Deus. Identidade espiritual de um filho, de uma filha de Deus, diz quem ela é em Deus. O que foi que Deus planejou ao nosso respeito na eternidade. Porque a nossa existência não começou no dia que o espermatozoide do nosso pai fecundou o óvulo da nossa mãe. Ali iniciou a existência biológica. Mas na mente de Deus, tá? Não estou dizendo aqui que você já existia lá no céu. Tem algumas pessoas que, né, dizem que todo mundo já estava lá no céu. Lá no céu tinha um estoque de almas
e de espíritos, tudo esperando para descer aqui para a terra e entrar num corpo. A Bíblia não diz isso, então nós não acreditamos nisso. Mas nós acreditamos que na mente de Deus, lá na eternidade, quando não existia céu ainda físico, né? O céu aqui, visível. Quando não existia a terra, quando não existia o sistema solar, a Via Láctea, o universo, na mente de Deus, nós já existíamos. Então, Deus lá na eternidade já tinha pensado e planejado a nosso respeito. Infelizmente, alguns acreditam, né, que você é fruto de um erro do seu pai e da sua mãe. Que porque eles não queriam que você nascesse, então foi um erro, foi um descuido. Não, eu nasci contra a vontade dos meus pais. Eles até tentaram me tirar, me matar, me abortar. Mas eu quero te dizer, se Deus permitiu que você nascesse nesse planeta, é porque Ele já tinha na mente dele uma identidade planejada e formada ao seu respeito. E nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, quem eu sou em Ti? Quem eu sou para Ti? Quem eu sou no Teu pensamento? Lá na eternidade, lá atrás, quando ninguém ainda existia, só estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo existindo eternamente, nem anjos existiam. Senhor, o que Tu tinhas pensado ao meu respeito? Se nós perguntarmos isso ao Senhor, queridos, é o caminho para descobrirmos a nossa identidade. Vamos abrir no Evangelho de João, 1 de João, capítulo 3. Esse texto mostra um pouco do que Deus planejou. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Diga de fato, diga de fato, eu sou filho de Deus. Isso não é uma invenção da igreja, isso não é uma invenção dos homens, não é um pastor que está dizendo isso, é a eterna palavra de Deus que diz: o Pai nos amou, e nos amou ao ponto de que fôssemos chamados filhos dele. Quem nasceu de novo é duas vezes de Deus. Nós somos por criação e nós somos por adoção. Amém? Quando eu era criança, eu li uma história de um menino que construiu um barco, junto com seu pai. Ele construiu o barco e ele amava aquele barco, e choveu, teve uma enxurrada muito forte, ele quis testar o barco. E ele colocou o barco naquela enxurrada, e a enxurrada então levou o barco, ele não conseguiu mais acompanhar, e o barco sumiu. E uma outra pessoa achou aquele barco depois que a chuva passou. E essa pessoa foi, pegou o barco, levou numa loja de brinquedos e vendeu ao dono da loja. E o dono da loja de brinquedos colocou o barco lá na vitrine. E um dia o menino estava passando pela porta da loja, na frente da loja, e quando ele olha para a vitrine, o que é que estava lá? O barco dele. Só que ele não tinha mais acesso àquele barco. Então ele voltou no pai e disse: pai, eu amo tanto o meu barco, você construiu ele comigo, eu quero que você me dê dinheiro, porque eu vou naquela loja comprar aquele barco de volta. E ele foi na loja, pagou o preço pelo barco, o preço que aquele vendedor estava pedindo, e ele pegou o barco de novo. E aquele barco agora era duas vezes dele. Primeiro, porque ele tinha construído aquele barco, mas em segundo lugar, porque ele tinha comprado de volta aquele barco. Nós somos duas vezes de Deus, por criação, por adoção. Amém?
Quem não nasceu de novo ainda, só é de Deus por criação, são criaturas. Mas quem nasceu de novo, João capítulo 1, verso 12, daqui a pouco nós vamos ler. Mas diz que Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Então, qual é o ataque aí de Satanás? É a nossa identidade. Ele odeia. Nós não somos dualistas, né? O cristianismo não é dualista. O que é isso? Que crê em duas forças antagônicas que estão em oposição e que as duas são tão fortes uma quanto a outra. Nós não cremos nisso, tá? O cristianismo não é dualista. A gente não crê, por exemplo, que Deus e o diabo estão em lados opostos e os dois estão brigando entre si para ver quem ganha essa guerra. Não. Satanás é criatura, então nós não somos dualistas. A guerra entre o bem e o mal. O bem, queridos, sempre foi, sempre será maior, mais forte e vai prevalecer sempre. O nosso Deus não está brigando com Satanás, ok? Agora, Satanás não pode então atingir Deus. Ele não pode porque ele é uma criatura. Mas indiretamente, ele tenta atingir Deus como? Atingindo a mim e a você. Pais e mães que aqui estão sabem disso. A pessoa pode não te atingir diretamente, mas se atingir o teu filho, é assim ou não é? As mães que estão aqui, as leoas, mexa com a minha cria, para ver uma coisa. Então Satanás, ele não pode atingir Deus diretamente. Ele não é besta, nem doido, nem tonto, nem trouxa, nem tolo. Ah, eu vou atingir Deus. É como se fosse uma ameba querendo, né, atingir Deus. Ainda vou colocar mais baixo ainda. Não serve nem para ser comparado com uma ameba. Né? É um vírusinho que só tem uma célula, unicelular, querendo atingir Deus. Claro que não. Mas ele então tenta atingir Deus, atingindo os filhos de Deus. Então por isso que ele odeia a nossa identidade. Por quê? Porque ele perdeu todos os privilégios que ele tinha. Ele foi expulso da presença do Senhor. E Satanás é aquele tipo de ser que não quer que o estrago seja só com ele. Não tem gente que é assim? Já que eu estou na desgraça, já que eu estou na lama, eu vou levar mais gente comigo. A bagaceira vai ser terrível agora. Satanás é assim, esse é o instinto do diabo. Tem gente que tem esse espírito de porco, né? Eu não vou sozinho não, eu vou destruir o que eu puder, vai junto comigo. Satanás tenta atingir a nossa identidade. E eu quero comparar com Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei em Babilônia e ele investiu contra Daniel e contra seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos lá para Daniel, capítulo 1. Vamos ler do 3 ao 7. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse, primeiro, a cultura e a língua. Eu grifei aqui na minha Bíblia isso, porque eu vou falar sobre isso. Como Satanás atinge a nossa identidade. Primeiro, cultura e língua. 5, determinou-lhes o rei a ração, a alimentação diária. Grifei também aqui. Como Satanás tenta nos atingir? Através da alimentação diária. Das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias,
Misael e Azarias. E agora o último ataque à identidade é: o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, troca de nome, troca de identidade, a saber, a Daniel chamou de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Então essa investida aqui de Nabucodonosor contra Daniel e os seus 3 amigos é a mesma investida. Satanás é chamado de, em Apocalipse, quando é um dos títulos que ele tem, a antiga serpente. Nada que o diabo faz é novo, queridos. Ele só, de geração em geração, repete. Às vezes ele aumenta a dose, às vezes ele traz uma nova roupagem, chama por um nome diferente, mas é a mesma coisa. E aqui nós temos então o ataque através da língua e da cultura. O que é isso? Língua e cultura fala de uma cosmovisão. Queridos, existe uma cosmovisão bíblica. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a maneira de se enxergar a vida. Cosmo, mundo. Visão, vista, enxergar. A maneira como se enxerga a vida, como se enxerga o mundo, como se enxerga as pessoas, como se enxerga as relações, os relacionamentos, a ética, a moral. Há uma cosmovisão neste livro, nesta Bíblia, que eu misturei, né? Bíblia com livro. Há uma cosmovisão judaico-cristã. Você precisa entender isso. Somos brasileiros, somos latino-americanos, somos ocidentais, somos terráqueos. Mas a cosmovisão, e muita gente não tem entendido isso, a cosmovisão está aqui. A maneira de se enxergar a vida, a forma como isso me rege, me direciona. E aqui nós temos uma cosmovisão sendo implantada a Daniel, a Mesaque, a Sadraque e a Abednego, Ananias, Azarias e Misael. E eu chamei isso, não eu, mas os estudiosos, os teólogos, chamam isso de cosmovisão secular, humanista. A igreja está sendo bombardeada por essa cosmovisão secular humanista. Exemplo, os fins justificam os meios. Vou dizer em outras palavras: se eu amo, eu posso. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso da boca de alguns cristãos? Isso é cosmovisão secular, humanista. A cosmovisão bíblica, judaico-cristã, sabe o que ela diz? Os fins não justificam os meios. Não basta só porque eu amo, eu posso fazer o que eu quero. O amor tem que ser guiado por padrões. O amor tem que se encaixar em uma cosmovisão dada por esta palavra. Esta palavra é a palavra de Deus. Esta palavra não é, este livro não é um livro criado por homens, escrito por homens. Nós cremos na infalibilidade da palavra de Deus. Ela é a autoridade suprema. Se a Bíblia disser alguma coisa, eu é que tenho que me encaixar a ela. Eu não posso mudar a palavra, queridos. Nabucodonosor empurrou goela abaixo a língua babilônica, a cultura babilônica. Outra coisa da cosmovisão secular humanista: se é feito com sinceridade, eu sou sincero.
O inferno está cheio de gente sinceras, sinceramente erradas. Sinceridade não é suficiente. Eu não acredito que mesmo uma pessoa que está lá adorando Satanás, satanista, vamos pensar, que é o extremo, né, de tudo, um bruxo, um feiticeiro, eu não acredito, irmãos, que todos eles sabem o que estão fazendo. Eu acredito que alguns lá estão pensando que estão fazendo a coisa certa. Pastor, mesmo adorando Satanás, sim. Eles acham que estão fazendo a coisa certa. Então, sinceridade não é suficiente. Outra coisa da cosmovisão secular humanista: cada um faz as suas leis. Vamos trocar agora por outras palavras? Sou eu que mando na minha vida. Alguém aqui já deve ter falado isso. Eu já falei isso. Ninguém manda em mim, não. E eu ainda espiritualizava, né? Porque eu sou crente. Sou crente não. Eu nasci em uma igreja evangélica, então eu fui criado numa igreja evangélica, nasci de novo com 14 anos, perto dos 14. Então eu espiritualizava, eu dizia assim: ninguém manda na minha vida não, só Deus. Tem gente aqui se identificando. Pastor mandando na minha vida? Pastor não manda na minha vida não, só quem manda é Jesus. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. É verdade, o pastor não manda na nossa vida não. Deus me livre em querer mandar na tua vida. Eu mal administro a minha. Mas é claro que há a questão de respeito à autoridade. E é isso que muitas pessoas não entendem. Por quê? Porque dentro de casa vieram de famílias destruídas, não é? Famílias disfuncionais, pai não era pai, mãe não era mãe, pai era mãe, mãe era pai, irmão era que era pai, irmã era que era mãe. Esse bolo aí. Aí a gente tem a cosmovisão distorcida. Aí a gente vem e cai de paraquedas na igreja. Todo mundo aqui lindo, cheiroso, maravilhoso. Daqui a pouco começa os choques. Choque de cosmovisão. Porque se nós formos falar sobre a autoridade espiritual para as pessoas aí fora, sabe o que elas vão dizer? Que nós estamos querendo manipular as pessoas. Que nós estamos querendo controlar as pessoas. Discipulado? Discipulado, isso é controle. Isso é jugo. Estão querendo mandar na vida do povo agora. A inventar essa história de discipulado. Cuidado. Veja, queridos, algo bíblico, uma cosmovisão bíblica, ela pode ser filtrada pela forma errada de nós enxergarmos a vida, e nós distorcemos e não vivemos a cosmovisão bíblica. Você sabia que hoje a maior ameaça ao cristianismo não é o que a gente acha que é? Eu vou dizer o que é. A maior ameaça ao cristianismo se chama secularismo. O que é o secularismo? É quando as pessoas se deixam influenciar pelo espírito deste mundo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás é chamado de o Deus desse século. Ele influencia mídia, ele influencia educação, ele influencia política, ele influencia tudo, querido. Esse mundo é um mundo secularizado. As pessoas querem ganhar dinheiro, elas estão pensando nelas mesmas. O egoísmo é a força que rege o ser humano. Vamos colocar os pingos nos is. Mas Paulo disse
aos Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este século. Eu estou vendo uma igreja cada vez mais secularizada. Tem alguns cristãos que são menos cristãos do que alguns ímpios. Tem marido ímpio que respeita mais a esposa do que um marido cristão. Para a nossa vergonha, tem marido ímpio que nunca tocou num fio de cabelo da esposa. Tem marido cristão, como dizia minha mãe, já deu um muxicão, que eu não sei nem o que é isso. Muxicão, deu uns apertos, deixou a esposa roxa. Cristão. O que é isso? Essa semana eu vi um vídeo bizarro, não vou nem dizer, nem vou fazer propaganda, de um pastor que fez uma bizarrice tão grande, que eu digo, não acredito que eu estou vendo isso. Não acredito. Eu me recuso a acreditar que um homem que se chama pastor, é um líder espiritual, faça isso. É tão bizarro, gente. É tão, como diz a minha esposa, escabroso. Sei lá, não tenho nem adjetivo para dizer, mas é pastor. Entendem como muitas vezes a ética cristã, a ética judaico-cristã está sendo jogada para o lixo. A moral cristã, a moral judaico-cristã está sendo jogada para o lixo. E nós estamos sendo influenciados por essa cosmovisão secular, humanista. Queremos tirar vantagem de tudo. Furamos fila, colamos, filamos na escola. É capaz, crente, até de botar uma barriga postiça para poder ser prioridade na fila do banco. Vai até de bengala, se arrastando para dizer que é deficiente, para poder... Não, me dá teu menino, mulher, para dizer que eu sou gestante. Isso não está acontecendo com os cristãos? Está sim. Faz gato na selfie, faz gato na Compesa, faz sky gato. Eu estou falando de algo estranho, gente. Isso é para a nossa vergonha, isso é para a nossa dor. Porque a nossa identidade está sendo manchada e Satanás está assim, ó. Vamos lá, crentes, continuem nas igrejas, continuem seus cultos, desde que a vida de vocês lá fora continuem igual a dos não crentes. Falamos de intolerância, nós somos os mais intolerantes. Olha o exemplo agora nas eleições, dos dois lados, viu? Estou aqui agora, acima, né, de tomar parte de um partido. Vi intolerância dos dois lados, gente intrigando-se, gente saindo de grupo, gente agora que não fala mais com os familiares, brigando com os irmãos em Cristo por causa da política. Nós não temos autoridade, irmãos. Isso é feio. Nós podemos ter o nosso candidato, podemos, eu tenho o meu, mas eu respeito o outro. Se for para a gente ter um debate, assim, uma conversa, né, cada um dizendo as suas opiniões, tudo bem. Agora ficar se agredindo, ficar, né, muitas vezes com uma postura carnal, isso é o mundo, isso é o secularismo. E por aí vai. Eu poderia passar aqui a manhã toda, gente, dando exemplos. Exemplos e exemplos. Nós toleramos muita coisa dentro de casa. Nós toleramos muita coisa dentro das famílias. Toleramos muitas vezes o abuso sexual. Nós toleramos a violência contra as mulheres. Não, só foi um empurrão que ele deu na esposa. Isso é violência. Nós não vamos tolerar isso. Nós não vamos passar a mão por cima disso, porque começa com um empurrão, daqui a pouco é um murro, daqui a pouco é uma facada. E nós, ó, nos calamos. Abuso sexual.
toques de adultos em crianças, em adolescentes, e a gente faz vista grossa. Nós não podemos. Não podemos. Violência contra a mulher, violência contra crianças, violência contra adolescentes, abuso sexual tem que ser denunciado, pedofilia tem que ser denunciada. Mas nós não, em nome do amor. Que amor é esse? Me diga, pelo amor de Deus, que amor é esse? É um amor que ama baleias, é um amor que ama mico-leão dourado, mas é a favor do aborto. Entendem como que é que a ética está um pouco confusa? Falamos da corrupção e somos os primeiros corruptos nas pequenas coisas. Pegamos coisa no trabalho, um clipe, uma caneta, leva para casa, acha a Bíblia na igreja, não tem dono não, eu levo. Queridos, não vamos deixar que o sistema de Babilônia nos influencie. Nós precisamos tomar uma posição. Eu estou muito preocupado com a próxima geração de cristãos. Eu estou preocupado, o que será da geração de Abner? O que será da geração de Adriel? Porque se na minha eu já estou vendo isso. Se na minha o casamento já não está sendo valorizado, crente que já está no 3º casamento. Eu não estou falando de ímpios. Isso para os ímpios é uma coisa normal, gente. Está no 3º, no 4º, no 5º, no 10º. Uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood casou 7 vezes. Estou falando de nós. Estou falando de liderança, pastor que está no 3º casamento. O divórcio se torna algo normal. O divórcio é algo aceitável. Não questionamos mais. Não insistimos no perdão. Mas eu vou parar por aqui porque eu ainda tenho mais alguma coisa para falar. A língua e a cultura, a alimentação também foi mudada. O que é que a alimentação fala? O que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem. O tipo de música que nós estamos ouvindo, o tipo de filme que nós estamos assistindo. O que é que a gente faz quando o filme, que quase todo filme tem cenas impróprias, o que é que a gente faz diante disso? Junto com os nossos filhos, a gente fica lá assistindo? Que tipo de música nós ouvimos? Inclusive música evangélica, que tem muito lixo evangélico. Se tem lixo evangélico, imagina o que é que não tem no mundo. Aí eu não entendo como um cristão diz que se alimenta de música secular. Não consigo entender, gente. Não consigo entender. Eu prefiro chegar no céu e Jesus chegar para mim e dizer: Marcos, tu poderia, rapaz, ter ouvido todo tipo de música, até a Rocha, até Pablo. Tu poderia, rapaz. Mas você foi, Marcos, assim, um pouquinho, né? Caxias. Poderia. Eu prefiro ouvir de Jesus do que eu chegar e ele dizer: por que que você ensinou o meu povo a tropeçar? Por que que você ensinou o meu povo que tudo podia? Tudo podia não, Marcos. Você era meu representante. Você era meu líder lá na terra. Você era um dos meus pastores lá para guiar o meu rebanho. E você ensinou coisas erradas. Então eu prefiro ouvir de Jesus. Acredito que eu não vou ouvir não, isso, tá? Acredito que não. Conhecendo Jesus, acredito que ele não vai me dizer isso não. Mas eu prefiro ele dizer assim para mim: você poderia, Marcos, ter curtido todo tipo de coisa. Você foi muito radical. Mas tudo bem, entra no céu, porque afinal de contas você, né, foi além da conta. Ele não vai dizer isso, irmãos. Conhecendo Jesus, ele não vai dizer isso. Mas o pior é chegar diante dele naquele dia, ele dizer: apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade, expulsaste demônios no meu nome, falaste em línguas no meu nome, mas eu não te conheço. Eu estremeço em pensar que Jesus vai dizer isso para algumas pessoas. O que nos alimentamos. Por exemplo, eu já me vi torcendo para o bandido no filme Se Dá Bem. Só eu, né? Ninguém aqui nunca viveu essa cena. Eu já torci no filme para o adúltero conseguir trair a mulher. E depois, não, peraí, que é isso? Sabe o que é isso? Os olhos e os ouvidos são alimentados. Pastor, isso é muita besteira. O senhor está sendo muito radical. A Bíblia diz que é uma mosca que estraga um perfume. São pequenas coisas, sabe? Vai assim, aos poucos, nos conquistando. E por último aqui diz a troca de nomes. Isso aqui foi o maior ataque à identidade daqueles filhos de Deus. O nome de Daniel, Deus é meu juiz, olha que nome lindo. Deus é meu juiz. Trocaram por Beltesazar. A deusa Belete proteja o rei. Trocaram o nome de Daniel por um nome pagão. Ananias, o Senhor é gracioso. Trocaram para o comando do Deus Acu, Sadraque. Misael, quem é o que Deus é? Trocaram para Mesaque, quem é o que o Deus Acu é? Azarias, o Senhor ajudou, para Abidnego, servo do Deus Nabu. Ou seja, todos os nomes foram trocados e inseridos o nome de um Deus pagão. Deixa eu te dizer, essa estratégia ainda hoje está acontecendo. Nossos nomes não estão sendo trocados na identidade, no RG, mas a nossa identidade de filhos está sendo atacada. Mas vamos falar de coisa boa. O Pai restaura a identidade. Amém? Coloque aí, depressa. O Pai disse: tragam a melhor roupa. E roupas falam de identidade. Vamos para Gênesis 37, verso 3. Vou falar só sobre identidade hoje. Gênesis 37, 3. Ora, Israel, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar, de mangas compridas. Aqui nós temos uma túnica dada por Jacó a José. E essa túnica, ela diferenciava José dos demais. Tanto que ela foi objeto de inveja. Quando pegaram José, arrancaram a túnica dele. Foi a primeira coisa que fizeram. Arrancaram a túnica dele, molharam lá com sangue e devolveram ao pai a túnica rasgada e suja, dizendo que José tinha sido morto por uma fera. O que é que roupa fala? Roupa fala de identidade. A roupa que nós vestimos, que você está vestindo aqui, fala quem você é. Eu sei aqui quem é mais descolado, quem é mais certinho, não é? Pela roupa nós conhecemos o tipo de personalidade. Eu não estou aqui de bermuda hoje. Se eu tivesse numa igreja, por exemplo, à beira-mar, eu acho que eu pregaria de bermuda. Camisa por fora, toda florida. Lá no Havaí, no Hawaii, olha. Mas eu não estou no Havaí. Eu não estou numa cidade beira-mar, eu não estou à beira-mar. Eu estou em Garanhuns. Garanhuense é meio chato com relação à roupa. É ou não é, garanhuenses? Olha o pastor, ele só veste essa camisa. De novo, eu vi um buraco
na meia do pastor. Ainda bem que não foi uma meleca no nariz, né? Se você vê, me diga, viu? É melhor alguém que mostra a meleca do nosso nariz do que aqueles que ficam rindo. Você prefere o quê? Tem gente já limpando o nariz, né? Mas eu prefiro, pastor, passa a mão assim no nariz. Eu tenho liberdade de fazer isso com Cristiane. Ela tem comigo. Tá saindo, limpa. Mas vamos voltar para a roupa. Deixa a meleca para lá. Roupa fala de identidade. José se destacou dos demais, porque Jacó deu a ele uma roupa diferente. Vestir-se na Bíblia é você assumir uma nova identidade, é você assumir uma postura, é você ter um reconhecimento público. Passa algumas páginas, vamos para Gênesis 41, 14. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Tirou aquela roupa suja da prisão, vestiu roupas limpas, porque ele iria se apresentar diante da maior autoridade da época. Então vestir-se é assumir uma nova identidade, é assumir uma nova postura. E também em Esther, vamos lá para Esther. Nós já estamos indo para o final, para a gente orar. Esther 6, 7 a 9. E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real, entregue-se as vestes, e o cavalo, as mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Vestes fala, querido, dessa identidade. E essas vestes aqui, para a gente encerrar, que vestes nós temos? Vestes de novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, pode passar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Vestes, queridos, da justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Sabe o que é que diz lá? Que nós em Cristo fomos feitos justiça de Deus. O que é isso? Agora, quando Deus olha para Marcos, ele não vê Marcos, ele vê Cristo primeiro. Eu estou vestido de Cristo. A justiça de Deus me veste, justificados, pois, pela fé. Então, vestes de justiça. Lá em Isaías diz isso. Para que serve uma roupa no guarda-roupa? Para que serve um casaco muito grosso, de frio, no guarda-roupa, e você lá fora, no frio abaixo de zero? Vestes só servem vestidas. Por isso faz uma limpeza no teu guarda-roupa, daquilo que você não está usando, e doa para o bazar, ou doa para pessoas necessitadas, porque roupa tem que ser usada. Vestes aqui de filhos, olha aí o versículo que eu disse que ia falar para vocês, João 1,12. Mas a todos quantos, pois, receberam a Jesus, o Pai lhes deu o poder, a autoridade dessas pessoas se tornarem de criaturas para filhas de Deus. Queridos, a Bíblia nos chama de adoradores em João 4:23. Que coisa maravilhosa! Adoradores de Yahvé, adoradores do Senhor, do Deus de Israel. O Pai, João 4:23, o Pai procura adoradores. Não diz que o Pai está procurando pastores. Não diz que o Pai está procurando líderes de célula. Não diz que o Pai está procurando missionários.
Tudo isso é bom, tem o seu lugar no reino de Deus. Mas o Pai está procurando adoradores. Outra veste que nós temos que tomar, a veste de discípulos. Discípulo é uma palavra grega que significa aluno, aprendiz. É alguém que gosta de aprender, é alguém que se senta para ouvir. Você tem esse coração de ouvir, de aprender? Uma das características da sabedoria de Deus lá em Tiago 3 é que a sabedoria do alto é complacente. O que é uma coisa complacente? É uma coisa que cede facilmente, é uma coisa que se deixa persuadir. Não é aquela pessoa endurecida na sua própria postura, opinião. Um discípulo, João 13:35 diz: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Por isso perdoa o teu irmão que não vai votar no candidato que você vai votar. Perdoa, para com isso. Perdoa a pessoa que te ofendeu. Anda a segunda milha. Essa é uma característica de vestes de discípulo. Já perdoei muita coisa, gente. Já engoli. Não engoli sapo, mas já tive que suportar a debilidade, a fraqueza. Já suportei grosseria. Já suportei porta na minha cara. E não estou magoado, chateado, ressentido. Já fui injustiçado, já fui traído. O que você pensar? Mas nada disso roubou a minha identidade de discípulo. Eu quero ser corrigido. Eu tinha uma característica, sabe qual era? De me justificar demais. Quando alguém vinha me corrigir, eu ficava me justificando. Teve uma pessoa que chegou uma vez para mim e disse: Marcos, para de se justificar. Para tudo você tem um argumento, para tudo você rebate, para tudo você se defende. Sai da defensiva. Porque um discípulo é diferente, imita o seu mestre. Aqui também eu coloquei as vestes de vencedores. Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Não ficar assumindo essa posição de derrota, de vítima. O espírito de que é o cocô da mosca que pousou no cavalo do bandido. Tem gente que é assim, né? Eu não sou nada. Ai, todo mundo, né, é contra mim. Você é mais que vencedor. Tome posse da sua identidade. Você não é vítima do sistema. Ah, pastor, mas eu fui abusado. Eu também fui. Eu fui abusado sexualmente. Ah, pastor, mas eu sofri bullying na escola. Também sofri. Anos de bullying. Ah, meu pai foi ausente. Meu pai também. Ah, minha mãe foi autoritária. Minha mãe também. O que mais? Ah, mas eu tinha um primo maconheiro. Eu também. O que mais? A gente não pode, queridos, ficar se apegando ao passado e se justificando, se vitimizando. Mais que vencedores. E por último, agora realmente por último, santos e irrepreensíveis. Efésios 1:4. Fomos predestinados nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis. Santidade faz parte da minha vida. Amém? Todo espírito de imundície, de imoralidade, de pecado, isso não faz parte de mim. Meu prazer não está em pecar, meu prazer está em agradar a Deus. Pecado na minha vida é por acidente, pecado na minha vida é um incidente. Mas eu me levanto, 7 vezes cairá o justo e se levantará, e eu viverei em santidade. Amém?
O que é um irrepreensível? É alguém que não tem nada do que se acusar contra essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela conserta. Não é porque ela é perfeita, é porque ela volta e conserta, fecha brechas. Essa é a lista da nossa identidade. E eu poderia aqui fazer listas e listas e listas do que o Novo Testamento diz ao nosso respeito. Mas eu te pergunto, isso aqui atrás de mim é suficiente para você? É suficiente para você viver a tua identidade? O que Deus planejou na eternidade para você viver? Vestes novas o Pai deu ao Filho. E nós vamos orar agora. Fique em pé. Convido a você a colocar a mão no seu coração. Vamos pedir vestes novas ao Senhor. Feche seus olhos agora. Quem sabe suas vestes estão rasgadas, sujas, amassadas. Senhor, eu oro, Deus, para que essa nova identidade, a identidade do Cordeiro, seja implantada. Vestes novas. Se tem alguém aqui com vestes sujas, rasgadas, se tem alguém aqui com vestes, Senhor, manchadas, eu oro, Senhor, para que, como o Pai pediu, tragam a melhor roupa, vistam esse rapaz, tire as vestes sujas de onde ele estava e coloque vestes limpas. Eu oro por isso nessa manhã. Essa lista aqui, novas criaturas, somos a justiça de Deus, somos filhos de Deus, adoradores, discípulos, somos mais que vencedores, santos e irrepreensíveis. Eu oro para que essas verdades façam parte da nossa vida, dentro de casa, maridos, mulheres, esposas, filhos, que se posicionarão diferente da ética desse mundo, diferente da moral desse mundo, que farão diferença no trabalho, na escola, na faculdade, que se levantarão, não com a ideologia desse mundo, mas se levantarão com a cosmovisão da palavra de Deus, custe o que custar. Levantaremos a bandeira da família, levantaremos a bandeira do casamento. Senhor, denunciaremos o divórcio, não aceitaremos abuso, quer seja sexual, físico, verbal. Não aceitaremos violência dentro das casas. Não aceitaremos, Senhor, o aborto como algo normal e comum, o sexo feito antes do casamento. Não aceitaremos. Levantaremos a bandeira da cosmovisão bíblica. Eu sei que isso vai custar um preço, mas nos fortaleça, Senhor. Tome meus irmãos. Tome os meus irmãos.